Existe ainda no Brasil, de maneira geral, muita dúvida em relação ao que é startup. Embora a gente ache que está na moda, que todo mundo está falando, mas muita gente ainda não sabe exatamente o que é uma startup e confunde muitas vezes negócios tradicionais com startup. Então, de maneira simples, startups são negócios que têm alta taxa de escalabilidade e eles são replicados, de maneira que você pode ter um produto sendo lançado numa determinada cidade e esse produto ele pode facilmente ganhar o Brasil inteiro ou ganhar o mundo todo. Então, abrir uma startup é muito fácil, na verdade, realmente. Tem startups sendo abertas durante eventos como Startup Weekend de 54 horas. O grande problema, o grande desafio não é ter uma startup, é ser empreendedor. É você ter a tua empresa, é você contratar funcionários, é você pagar impostos. São todas as dificuldades que começam depois que você validou o seu modelo de negócio. Então, uma vez que a tua empresa ela já começa a crescer, ou seja, que você deixa de ser uma startup, esse é o grande desafio. Então, startup é o começo. Então, digo, comece, teste, monte o seu projeto pequenininho, não pensa no site, não pensa em ter um aplicativo agora, você que está começando. Cai em campo, venda o seu produto primeiro, tenha cliente, só assim você começa devagarzinho a entender o que é uma startup e entender o que é ser de verdade empreendedor. O termo startup é um termo que se usa para praticamente todo tipo de negócio, que é exatamente isso, startar, começar. Nesse universo de tecnologia que a gente convencionou a usar startup como empresas de base tecnológica, que usa a tecnologia como inovação, ou usa a tecnologia para replicar ou para crescimento acelerado. Mas uma startup não necessariamente é uma empresa de tecnologia, né? Então, tem alguns casos de startups, por exemplo, que não necessariamente são de indústria de moda, são produtos às vezes, tá? Mas pela questão da replicabilidade, pela questão de ter uma alta expansibilidade, termina usando o termo de startup. Então, só para deixar claro, no Brasil, quando a gente fala de startup, a gente está se referindo a startup de base tecnológica. Ainda tem muita gente no Brasil, acho que talvez a grande maioria, que acha que uma ideia é um negócio. Então ele tem uma ideia, normalmente ele não conta para ninguém ou conta para poucas pessoas. Ele acha que as pessoas vão roubar essa ideia ou vão fazer primeiro do que ele, né? Isso está bem disseminado e as pessoas às vezes utilizam até cases para justificar de que alguém teve a ideia roubada e assim vai. No Brasil é muito difícil você patentear a ideia. Eu diria assim que é até impossível você patentear a ideia. De maneira geral, se você não colocar a tua ideia para frente, se você não compartilhar a tua ideia, você nunca vai saber se pode virar realmente uma startup, pode virar realmente um produto interessante. Então, o ideal é que você compartilhe a sua ideia, receba o máximo de feedbacks possíveis. A única exceção é se a sua ideia for patenteável. Se você tem uma ideia inovadora de um produto, alguma coisa que não existe no mercado ainda, então, e que cabe ser patenteado, é bom você consultar um profissional especializado. Então aí é interessante você realmente reduzir o número de pessoas que você vai apresentar, patentear primeiro, ou dar entrada na patente, e só assim você cair para o mercado para começar a divulgar e vender o teu produto. Mas, de maneira geral, se é uma ideia, um software, um aplicativo, fale com as pessoas, divulgue, peça feedback do teu produto o máximo possível. Investimento é sempre um tema bem delicado e bem complicado no Brasil. A gente tem ainda um cenário muito novo de investimento anjo, que são aqueles investidores que, baseados apenas no conhecimento ou no sentimento de que aquele empreendedor vai conseguir alavancar negócio, ou seja, na confiança, eles investem em early stage startups, ou seja, startups que estão iniciando muitas vezes na ideia. Conheço algumas startups que tiveram investidores anjos e isso foi bem importante, né? Até porque é um cara que vai não só aportar dinheiro, na grande maioria das vezes ele tem uma rede de contatos que faz com que apresente as pessoas certas para aquele empreendedor. Acho que isso muitas vezes é até mais importante do que a grana. Mas, de maneira geral, hoje é importante que o empreendedor tenha um produto que seja pelo menos vendendo, antes dele correr atrás de investidor.
pelo menos validado. O investidor ele vai querer provas de que você vai realmente cumprir aquilo que você está prometendo. Então, o cenário não é um cenário tão otimista, vamos dizer assim, para esse investimento, para esse pequeno investidor. Ainda tem muito desconhecimento, tanto do lado do empreendedor como do lado do investidor. Então, acho que fazer startups para investidor no Brasil não é um grande negócio. Faça startups, monte seus negócios, pensando numa oportunidade de mercado e de realmente partir para a venda, de ter clientes e começar o trabalho com capital próprio e só assim partir para o investidor. Bom, eu acho que quando a gente fala de startup, de empreender em startup, a gente está falando de ecossistema, é um ponto de vista bem pessoal. Então acho que o primeiro ponto é você procurar na tua cidade o que está rolando de eventos em startup, o que está rolando de programas de capacitação. O Sebrae tem alguns programas em algumas cidades, é importante as pessoas estarem conectadas. Então é isso, conecte-se primeiro, veja quem são as pessoas que estão fazendo produtos legais, faça amigos nesse ecossistema, eu acho que isso é importante. Conheça quem é quem, seria a primeira dica. A segunda dica, pense em negócios que você possa vender business to business, porque no Brasil, business to customer, dependendo do caso, na maioria dos casos é bem complicado. Então, se você tem negócio que você já tem experiência real, que você já trabalhou naquele setor e sabe que existe uma deficiência em relação a determinada área de negócios de empresas, tente priorizar esse tipo de problema, né? Às vezes uma agência de viagem tem um problema em relação ao fornecedor. Então ali você pode ter uma startup para ajudar a resolver esse problema. Pensar em negócios de empresa para empresa, o business to business, eu acho que é bem importante aqui. E seja criativo, né? Eu acho que pode ser um pouco mais do mesmo, mas é importante que na hora que você vender o teu produto, na hora de você vender a tua ideia, você pode abusar de criatividade, seja diferente. A gente tem no Brasil uma quantidade gigantesca de ideias que são somente copiadas de produtos lá fora. Por que não ousar um pouco mais e trazer ideias novas, né? Pensar um pouco diferente, utilizar a metodologia e utilizar as ferramentas que a gente tem à disposição e buscar coisas diferentes, né? Então, seja na hora de apresentar o teu produto, seja na criação do design do teu produto, seja no modelo de cobrança. Então tem vários pontos que você pode inovar. Então acho que esses 3 pontos para mim são bem importantes aí para quem está começando, para quem está querendo empreender startup.